Olá pessoal, sou Samuel Souza, médico veterinário da Embrapa Tabuleiros Costeiros e vamos começar o nosso curso de capacitação online GliriNutri, uso da glericídia na alimentação de ruminantes. Módulo 1, trataremos da implantação e manejo em áreas adensadas e cultivos consociados. E a nossa primeira aula tratará de informações gerais sobre glericídia. Conhecendo a glericídia, o que é, de onde veio e para que serve a glericídia? A glericídia, nome científico Glericidia sepium, ela é uma leguminosa de porte arbustivo pequeno a médio. Ela tem origem na região da América Central, e muito bem difundida nessa região, entre México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá. E ela foi trazida para o Brasil pelos produtores de cacau para a região do litoral sul da Bahia. Ela foi trazida com a finalidade de fazer um semi-sombreamento das plantações de cacau, principalmente na sua fase inicial de crescimento. A glericídia ela tem um crescimento mais ligeiro do que as plantas de cacau e ela fazia um semi-sombreamento, sem haver um sombreamento total da planta, permitindo então um bom desenvolvimento da plantação de cacau. Além de outros benefícios como uma simbiose na fixação biológica de nitrogênio, e uma adubação verde dessas plantas para alguns produtores que a manejassem dessa forma. Do litoral sul da Bahia, ela começou a ser utilizada também para alimentação animal. Em algumas situações, os relatos registrados é que os produtores observaram que os animais ruminantes criados nessa zona cacaueira, no litoral sul do estado da Bahia, os animais tinham uma preferência e buscavam essa planta, a glericídia, e começavam a consumir. Em períodos de escassez hídrica, onde havia uma falta de alimentos a pasto para esses animais, os produtores dessas fazendas de cacau começaram a podar essas plantas e fornecer para os animais, sendo bem aceita. A pesquisa foi mobilizada no sentido de avaliar quais eram as características bromatológicas dessa planta, com a finalidade de uso para alimentação animal. Tendo essa comprovação, as pesquisas começaram a se difundir e os resultados começaram a fazer com que a planta que foi introduzida inicialmente na região do litoral sul baiano, a partir da comprovação científica, foi difundida por órgãos de pesquisa e extensão agropecuária para outros estados, como, por exemplo, Sergipe, no interior da Bahia também, fronteira com Pernambuco, pela Embrapa Semiárido, foi também difundida para todos os estados do Nordeste, mas aí já com a finalidade de uso para alimentação animal, onde os testes, as pesquisas foram se proliferando e o uso se disseminando cada vez mais dessa planta. Então, iniciou a aplicação como semi-sombreamento de propriedades de cacau, depois utilização como forragem e por aí em diante o seu uso como adubação verde, e hoje nos encontramos com validações para uso da glericídia em sistemas integrados de produção animal. É uma leguminosa arbórea de porte pequeno a médio, ela atinge até 15 metros de altura e um caule com até 40 centímetros de diâmetro, se não for podada, se for uma árvore que deixe crescer naturalmente em condições não manejadas. Mas comparado com outras árvores, ela é considerada como um arbóreo de pequeno a médio porte. Ela vegeta em locais com precipitações de 500 milímetros a 1.500 milímetros anuais. Isso é muito importante, essa pluviosidade, porque é um leque muito amplo de precipitação, porque isso faz com que a planta ela tenha uma adaptabilidade muito grande em diferentes condições de pluviosidade. E ela também tolera grande variedade de solos com média a baixa fertilidade.
É importante dizer que a vegetação dela, ela tolera com uma amplitude muito grande de pluviosidade, de 500 a 1.500 milímetros, mas não quer dizer que ela vai morrer abaixo de 500 milímetros. Ela tem uma tolerância muito boa com situações de secas, né, de restrições hídricas por longos períodos. E isso tem estimulado cada vez mais o estudo dela e a utilização em regiões que sofrem com essas condições climáticas, né? Por outro lado, observa-se que a planta ela não tolera, né, locais muito úmidos, né, encharcados durante muito tempo, porque ela apodrece, as raízes vão apodrecer, o próprio caule começa a apodrecer e ela não tolera regiões encharcadas, né? Então, regiões de brejo, regiões com muita umidade, né, ela não tolera por longos períodos. Por outro lado, ela consegue tolerar regiões com escassez hídrica pelas características da sua raiz e pela adaptabilidade que ela desenvolveu ao longo do seu desenvolvimento, né? Em relação ao solo, isso também é importante porque na região nordeste do Brasil já é possível observar diferentes condições edafoclimáticas onde o solo passa a ser um entrave também para a produção de alimentos para os animais, para o cultivo vegetal de uma forma geral, onde, tendo foco para a produção de alimentos para ruminantes, né, observamos que a escassez hídrica fazem com que isso tenha uma limitação muito grande, somada à condição de solo. Em algumas regiões são solos muito rasos, né, às vezes com afloramento de rochas, e outras regiões com solo muito arenoso, né, principalmente aqueles que são mais próximos à Baixada Litorânea, né, e são solos normalmente pobres em fertilidade, né? Então, a Gliricidia tem demonstrado uma capacidade de se desenvolver e produzir nessas regiões onde as condições edafoclimáticas são grandes limitantes. Ela tem a capacidade de produzir até 70 quilos de matéria verde por planta ano, né, produzindo até 40 toneladas de matéria verde e 10 toneladas de matéria seca por hectare, né? Então são 40 mil plantas por hectare nesse tipo de adensamento, né? E aí é um sistema adensado, vamos tratar dessa forma de adensamento da planta, de manejo, mas isso é expressivo, isso traz uma informação que só reforça a importância dessa planta, né? Se manejada, né, cultivada, manejada e utilizada adequadamente, tem um potencial produtivo muito elevado e isso é muito relevante para um sistema de produção, né, onde se tem ruminantes na propriedade. Ela apresenta elevados teores de proteína e de cálcio. É importante chamar a atenção que a proteína tem em média 23% e 1,7% de cálcio. São dois elementos muito importantes, onde a gente faz uma ressalva muito grande com a proteína. A proteína hoje, ela, via de regra, fazemos a comparação de qualquer alimento que seja proteico em substituição ao farelo de soja, que hoje é o principal elemento, né, que compõe, que suplementa os animais do ponto de vista proteico. Sabemos que as pastagens quase sempre não são suficientes para suprir essa necessidade de proteína. E essa suplementação, utilizando o farelo de soja, ela tem um custo muito elevado, porque é algo que não é normalmente produzido na nossa região e quando chega na nossa região tem um custo muito elevado, além de sofrer variações, né, de mercado internacional por se tratar de uma commodity. Então são muitos os fatores onde a introdução de uma alternativa forrageira como a Gliricidia, com elevados níveis de proteína e com excelente digestibilidade, né, podem substituir total ou parcialmente, né, a composição, a fração proteica na dieta de ruminantes. E a Gliricidia ela tem múltiplas funções, né? A produção de forragens, como falamos, ela é uma excelente fixadora biológica de nitrogênio, então auxilia aí na substituição, né, do nitrogênio para adubação, seja de pastagem ou de outras culturas, né? Ela também pode fornecer um sombreamento de animal quando é plantada a pasto, isso interfere muito no bem-estar animal, reduz a temperatura dos animais, traz um conforto, isso mantém a imunidade dos animais ativa, né? Quando o animal não tem essa condição de bem-estar, ele tem uma imunidade prejudicada e, consequentemente, ele adoece com mais facilidade, né? O sombreamento faz também com que aumente a conversão alimentar dos animais, então o ganho produtivo, seja em acúmulo de tecido como carne ou produção de leite,
né, eles sejam mantidos em taxas mais elevadas quando o animal está em bem-estar. A glericídia também pode ser utilizada como cerca viva, né, substituindo estacas, né, aí contribuindo não só com a redução dos custos de produção, mas também com a questão ambiental, onde é uma alternativa, né, ao desmatamento, onde tem realmente, né, um uso predatório de espécies nativas para fazer as cercas, né, isso é muito comum aqui na região Nordeste, ou então até para substituir a estaca de sabiá, que é uma planta cultivada, é uma outra leguminosa também que é cultivada e muito utilizada para cercas. Então a glericídia ela tem sido utilizada, né, dessa forma com excelentes resultados. A observação, inclusive, que ela tem um crescimento e ela não sai esticando o fio de arame ou parte o arame, ela consegue crescer e fornecer isso. Então ela fornece tanto o apoio para a cerca, quanto sombreamento e alimento para os animais aí ao mesmo tempo. A glicídia também vem sendo utilizada mais recentemente como um tutor vivo, né? Tem exemplos de produtores que estão utilizando como tutor de maracujá, e aqui no estado do Sergipe, né, Nordeste, região Nordeste do Brasil, observamos também a utilização como tutor de pimenta do reino, né? Então, além de servir de ser uma estaca que tem uma longa durabilidade, ela sendo manejada e podada, né, suas folhas podem ser utilizadas na adubação verde, e ela também, né, faz o semi-sombreamento de acordo com a época do ano. Se é uma época mais quente no verão, ela ajuda a sombrear essas culturas, né, que estão sendo tutoradas pela estaca de glericídia, né? E quando for uma época um pouco mais fria, a poda da glericídia é feita um pouco mais radical, e aí permite a entrada do sol, né, nos períodos que não sejam tão agressivos às plantas. Então o manejo ele pode ser feito dessa forma, e é uma simbiose muito interessante. Ela também vem sendo utilizada para descompactação do solo, né? Recentemente, estudos realizados pela Embrapa comprovaram que áreas onde tem o cultivo da glericídia, né, a qualidade de solo é mais elevada, não só pela deposição de matéria orgânica no solo, mas também pelo enraizamento, onde promove uma descompactação do solo. Então ela vem sendo cada vez mais estudada também nesse sentido, né, para um uso futuro aí, talvez mais ampliado para a recuperação de áreas degradadas. Então a glericídia ela tem múltiplas funções, e tudo isso agrega muito, né, na adoção, na utilização e na valorização da planta dentro de um sistema produtivo. Bom, encerramos aqui a nossa primeira aula e vamos para a nossa segunda aula sobre propagação da glericídia.